Bom dia a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos, casa cheia, né? Para discutir um assunto que é tão importante, né, deputado Arnaldo? Lei de concessões, 30 anos. Parece que foi ontem, né? Eu lembro, a gente vai ter hoje, no começo da tarde, a palestra do ex-ministro Malan, né? Eu sou economista. E eu lembro direitinho o dia que trocou para o RV, ministro Renan, o senhor também, que é economista. Eu lembro que todo dia eu saía ali do meu colégio, ia comprar uma balinha. E todo dia o preço era diferente. E aí, quando mudou para o RV, falei, nossa, que diferente, não aumenta mais. E aí começou todo o movimento de Plano Real. Eu falei assim, olha, acho que eu quero ser economista. Eu sou de Barretos, né? Minha mãe olhava para mim, que essa menina em Barretos quer ser economista. Mas como que é importante a gente discutir política pública de longo prazo e política pública que tem efeitos perenes. Esse é um dia que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, né? Há um ano a gente estava aqui comemorando um ano do Move Infra, esse movimento que é o movimento que move o Brasil de investidores em infraestrutura multissetorial. E, novamente, a gente está aqui, hoje, 2 anos de existência, trabalhando muito para cumprir toda a agenda em defesa dos nossos pilares, que são atração de investimento, segurança jurídica, compromisso socioambiental. Nossas associadas, aqui representadas pelos seus CEOs, Miguel Setas, Marcelo Guidotti, Fábio Schettino, Pedro Palma, Antônio Carlos Sepúlveda e Décio Amaral. Esses são os nossos idealizadores desse movimento e todos eles seguem essa premissa nas suas empresas. Mas, ministro Silvio, sabe qual que é o nosso maior princípio? Se uma agenda não é boa para o Brasil, ela não é uma agenda do Move Infra. A gente acredita que em investimento. E há 2 anos, secretário Marcos Cavalcante, no nosso lançamento, divulgamos que faríamos 80 bilhões de investimentos em 5 anos. Se passaram 2 anos, será que a gente cumpriu esse compromisso? Será que a gente está nesse rumo? Nos 2 primeiros anos, nos anos de 22 e 23, investimos cerca de 25 bilhões de reais. Nos próximos 2 anos, 25 e 26, nosso movimento vai investir 38 bilhões de reais em rodovias, em ferrovias, em aeroportos, em terminais portuários, em hidrovias e em mobilidade urbana. Em 24, que é o ano que a gente já está chegando, e por sermos companhias abertas, ainda não dá para divulgar. Mas ó, a conta para fechar é 17, ministro Renan. Eu acho que vem surpresa, tá? Acho que a gente vai fazer mais que 17 bi esse ano. Então, a resposta, deputado Arnaldo, é sim. Investimos e vamos investir 80 bilhões em 5 anos. E esses bilhões, ministros, são obras na nova subida da Serra das Araras, duplicação da capacidade da Malha Paulista, construção da ferrovia Lucas do Rio Verde, ferrovias essas que levam os grãos do Centro-Oeste ao Porto de Santos. E em Santos, ministro Silvio, temos investimento no TEV, no TECOM, em líquidos, no Ecoporto. Temos também ampliação de terminais e logística no Arco Norte. Vai ter mais de 1 bi de reais lá, no Arco Norte. E investimentos em 15 aeroportos, como Curitiba, por exemplo. E sabe por que, ministro Renan, esses investimentos são possíveis? Porque no Brasil temos crescimento econômico. Temos agora, secretário Marcos, a menor taxa de desemprego da nossa história. Mas mais que isso, o ministro Renan, ele não está deixando ninguém dormir, gente, aqui nessa sala.
Semana passada, tivemos uma semana com leilões. O governador do Piauí vai estar aqui com a gente, ele fez leilão de saneamento, a gente teve leilão de rodovia, a gente teve PPP de escola, eu até ouvi o termo maratona de leilões. Mas o ministro Renan, ele inaugurou outro termo, é o Ironman de leilões. Guidotti, aqueles 15 quilômetros, a gente vai ter que aumentar o treino. Sabe por quê? São 5 leilões até o final do ano. E hoje é dia 7 de novembro, ministro. Vamos ter que correr. Vamos ter que correr. Mas, brincadeiras de lado, falando um pouco do nosso tema, esse ano resolvemos adotar o tema do nosso evento como Leite Concessões, que vai completar 30 anos em fevereiro de 25. Ela foi transformadora para a infraestrutura, abriu as portas do Brasil para os grandes investimentos privados, permitiu o aumento de toda a nossa infraestrutura de transportes, elétrica, telecomunicações, sem onerar o Estado. Os impactos do PND, que foi entre 90 e 2015, foram mais de 70 bilhões de dólares, entre vendas e transferências de participações de empresas públicas. Em 2016 a 2024, na criação do PPI, secretário Marcos, vocês já fizeram mais de 350 leilões, gerando mais de 1 trilhão e 300 bilhões em investimentos contratados. Esse ano também, agora, no próximo ano, completa também 20 anos da lei de PPPs. Vamos ter um evento da Secretaria do PPI, agora em dezembro. Só nos últimos 10 anos foram 54 projetos em aeroportos, 12 rodovias, 67 portos e terminais portuários e 6 rodovias, só em uma década, secretário. Os números e as cifras são grandes, mas o Movinfra acredita e trabalha para que eles sejam ainda maiores. Investir na infraestrutura é o nosso DNA, é o que movimenta o Brasil, é o que movimenta pessoas, a economia e melhora a qualidade de vida de todos nós. Só que, para isso, para conseguir fazer mais, precisamos ter e manter um ambiente de estabilidade fiscal, jurídica e melhoria do ambiente de negócios. Por isso, para nós, é muito importante aprovar a reforma tributária esse ano. Fortalecer a regulação. E hoje a gente vai ter a oportunidade, como eu falei, de ouvir o ex-ministro Malan, que vai contar um pouco para a gente desse círculo virtuoso de estabilidade, geração de investimento e emprego. Infraestrutura move o Brasil. E ela move com sustentabilidade. O crescimento necessário, a gente acredita que pode vir de forma sustentável. O Brasil tem todas as condições para ser a liderança na discussão da agenda climática. Muito acertado, secretário Marcos, o direcionamento feito pelo presidente Lula. Ano que vem, no nosso país, sediaremos a COP30 em Belém. Senhores ministros, conte com o Movinfra e suas associadas nessa jornada. Aqui estamos fazendo todos os esforços para sermos carbono neutro antes de 2050. Muito obrigada pela presença de todos. Que o nosso dia seja muito produtivo. Bem, senhoras e senhores, convido para a sua saudação o presidente do Conselho de Administração do Movinfra e CEO da Santos Brasil, Antônio Carlos Sepúlveda. Bom dia a todos, prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Queria cumprimentar meus colegas aqui de painel, de mesa. Cumprimento especial ao ministro Bruno Dantas, presidente do TCU, que muito tem feito para agilizar os projetos de logística do Brasil. Minha amiga Mariana Pescatori, que está aqui, secretária de Portos.
a Jorge Bastos, presidente da Infra-SA também, forte contribuição para a infraestrutura do Brasil. Hoje vai ser um dia muito rico aqui, mas eu gostaria de falar um pouco de regulação, né? Acho que não dá para falar de infraestrutura sem falar de regulação. O Brasil gosta de regulação, nós brasileiros gostamos de regulação, é característica da nossa sociedade, e a regulação começou no Brasil muito cedo. A nossa primeira Constituição, de 1824, já trazia que é dever do Estado legislar sobre infraestrutura, e aí ali se listava todos os itens de infraestrutura que seriam legislados. Isso seguiu dessa forma até o AI-4, o AI-5, né, que trataram de infraestrutura também, mantendo dessa mesma forma, que o Estado tinha a competência de legislar. A Constituição de 88 inova e troca a palavra legislar por explorar, numa intenção explícita do Estado e interferir, em participar do lado econômico de infraestrutura. Em todo esse período, o capital privado sempre esteve presente na infraestrutura brasileira. A gente tem exemplos desde a época do Império, capital privado forte. Mas esse momento de 1988, houve uma mudança de comportamento da sociedade, né? A Constituição ela passa de defender somente direitos individuais e vai mais para o coletivo, e entrou muito forte no conceito do Estado explorando a infraestrutura. Só que, do outro lado, acontecia um desequilíbrio fiscal grandioso. Acho que a própria Constituição de 88 contribuiu para isso, para um desequilíbrio fiscal maior, e havia uma demanda muito forte por infraestrutura, né? No início dos anos 90, acho que tínhamos uma das piores infraestruturas do mundo, acho que salvo talvez o setor de energia. Sou testemunha do setor portuário, era muito ruim. Ministro Silvio, o senhor não tem noção. Eu já trabalhava em porto nessa época, navios ficavam 30 dias para serem operados. O Brasil, no setor de contêiner, operava 8 movimentos por hora, o mundo já fazia 100, o gap era uma coisa assim assustadora. E nesse ambiente, ali por 1995, o governo Fernando Henrique, né, havia aquela intenção enorme de privatizar, melhorar serviço público. Acho que foi o Serjão, conhecido como Serjão, ele foi o grande articulador da nossa Lei 8987, Lei de Concessões, e essa lei, ela foi assim, ela tinha um traço muito forte de energia e telecom, mas ela foi o grande ponto de inflexão. Hoje, fazendo aí um avanço rápido, 30 anos depois, acho que temos uma demonstração muito clara de que a nossa infraestrutura hoje no Brasil não deve nada a nenhum outro país do mundo, haja visto que nós temos o agro, nós temos a mineração, nós temos o óleo e gás, setores que são absolutamente dependentes da infraestrutura, brilhando no Brasil, brilhando para o mundo e dando o sustentáculo econômico que a nossa sociedade tem hoje, né? Mas, assim, a Lei 8987 foi criada há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, nós não tínhamos iPhone, nem as suas consequências comportamentais na nossa sociedade, não tínhamos os efeitos, né, do aquecimento global, como tivemos agora. O ministro Silva e o ministro Renan têm enfrentado aí grandes problemas para solução rápida. Tivemos no Rio Grande do Sul, tivemos seca em todos os nossos rios, tempestades nos portos. Então, a nossa 8987, o nosso sustentáculo, precisa de pequenas alterações. Deputado Arnaldo, o senhor é o guardião dessa transformação, dessa melhoria, né, que está sendo feita no Congresso. Eu gostaria só de lembrar uma frase do advogado administrativista Eli Lopes Meirelles, que dizia uma coisa: lei boa é lei velha, porque lei velha tem jurisprudência, e o que dá segurança jurídica é a jurisprudência, né? Então, essas mudanças têm que ser feitas com todo cuidado, e eu tenho certeza que o senhor vai ter aí a sabedoria para conduzir isso de forma muito competente. Acho que não precisamos de muitas mudanças, seria só uma adaptação aos tempos modernos que vivemos hoje, principalmente para que possamos aproveitar melhor a sofisticação do mercado de capitais brasileiro. Aqui a gente falou hoje 80 bi de investimentos, com 5 empresas. Né? Não por outra razão, essas 6 empresas, elas têm acesso a, diria,
perto de 1 milhão de investidores. Eu sei, a Santos Brasil, só a Santos Brasil, que é uma das menores aí do grupo, tem 80 mil investidores. E esse acesso a capital, aliado à segurança jurídica, que comprovadamente temos, eu estava conversando com o deputado Arnaldo Jardim, Santos Brasil tem 8 concessões, não me recordo de nenhum avanço do Estado em nenhum dos nossos ativos, acho que segurança jurídica existe, senão não teríamos os 80 bilhões de investimento. Acho que estamos muito bem posicionados, né? A Movinfra, a Natália já descreveu aí a nossa agenda, mas tem um ponto muito importante. Ela não defende os interesses individuais dos seus associados. A Movinfra busca oportunidades de melhoria para aumentar a velocidade de investimento e reduzir o custo de captação de capital. É isso que nós fazemos. Nós pensamos no todo, no conjunto, que vai muito além da entidade. E é dentro desse conceito que a gente quer conversar com vocês aqui hoje. Muito obrigado pela presença e tenha um excelente evento. Ouviremos agora o deputado Arnaldo Jardim. Muito bom dia a todos. Uma alegria estarmos juntos aqui e eu vibro com o Movinfra. Acho que naquilo que nós precisamos no Brasil, que é de setores que pensam estrategicamente, lógico que defende os interesses das empresas que o constituem, mas aqui é a concepção de um think tank no sentido mais tradicional. É pensar o setor, pensar estrategicamente e pensá-lo aí inserido no Brasil. Parabéns por isso. Quando aqui se reúnem dirigentes públicos, e a minha alegria de estar ao lado do ministro Renan Filho, ao lado do ministro Silvio Costa, ao lado do secretário Marcos Cavalcante, que tão bem representa aqui o Rui Costa, vendo aqui na plateia pessoas que eu represento e saúdo na figura do Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, vários agentes, outros ministérios representados, nós sabemos que temos aqui, parabéns Sepúlveda, aqui a elite do nosso setor empresarial de infraestrutura e logística. E mais do que isso, nós temos estudiosos desse assunto, o que torna, então, esse ambiente exatamente o caldo de cultura. Parabéns, Natália, por ter organizado este momento aqui. A Natália foi além na sua apresentação. Ela disse dos princípios que orientam o movimento, o Movinfra. E ela disse: preservar a segurança jurídica e o compromisso com a sustentabilidade. E eu tenho a honra, a responsabilidade de falar em nome do Congresso Nacional. E eu acho que tem algumas questões de complexo vira-lata que nós temos que definitivamente mudar na nossa cultura. Primeiro, comentava ali com o ministro Silvio, uma coisa que é norma. Eu dirijo a Frente Brasil Competitivo. Falo do custo Brasil, mas não aceito algumas questões que antigas têm que ser superadas. Por exemplo, que nós somos totalmente ineficientes. É lógico que nós temos coisas a melhorar, mas dizer que hoje nosso dispositivo de infraestrutura e logística é um sinônimo de ineficiência é não contemplar aquilo que é a nossa realidade. Segunda questão. Nós, muitas vezes, temos analistas, e se pegar nos jornais, isso é largamente utilizado, dizendo que nós temos uma profunda insegurança jurídica no nosso país. Não é verdade. Nós temos um judiciário que, no meu entender, e falo com total tranquilidade, ainda é moroso, é intensamente recursal. Acho que nós temos que simplificar isso, tem que ser feita a lição de casa. Mas nós temos um grau de segurança e de estabilidade que poucos países dispõem. Isso é totalmente relevante. Mais do que isso, em termos de polarização política, e a polarização política no mundo e no Brasil tem sido extremada, nós temos conseguido criar momentos em que grandes convergências têm sido estabelecidas. Isso precisa ser saudado, isso precisa ser destacado. Vocês próprios sabem
que eu recentemente tive envolvido em alguns projetos de relevância para o setor de infraestrutura, com auxílio e diálogo com o governo, com as entidades que atuam, com especialistas, e nós conseguimos que o combustível do futuro, que significa um formidável volume de investimentos no país, fosse aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados. Vou repetir, unanimidade. Nenhum partido votou contrário. Nós tivemos um momento em que marco regulatório do hidrogênio, outras questões se avançaram, e com larga e constituinte maioria em que deixou de se discutir a matéria com o olhar de ser de governo ou de oposição e passou a se discutir a matéria como interesse do Estado. E isso demonstra que nós podemos, com isso, constituir instrumentos, inclusive legais, além de toda a questão infralegal, de portarias, de iniciativas, de políticas que tenham previsibilidade, o que é uma coisa fundamental para ter investimentos. O ano passado, quando nós nos reunimos aqui, eu assumi um compromisso e acho que entregamos, né, Natália? Que era a aprovação das debêntures de infraestrutura. Não vou me detalhar nelas. Elas começam a ser utilizadas agora, vão substituir as debêntures incentivadas, que são a principal forma de investimento, o principal instrumento do mercado de capitais para o setor de infraestrutura, e ao contrário daquilo que são incentivados, vocês sabem, mas uma outra pessoa não tem o detalhe, falo muito rapidamente, elas não são de investidores individuais, são investidores institucionais, é outro bolso, com outra profundidade. O dispositivo foi totalmente alterado. Antigamente, cada projeto tinha que ser aprovado. Agora, há uma lista anterior de pré-aprovação. Todos os ministros concordaram com isso. O papel da Casa Civil, eu agradeço muito, Marcos, a você particularmente, foi decisivo para que isso pudesse ser feito, uma regulamentação que dá um rito expedito a isso. E nós vamos ter a possibilidade de lançamento de títulos espelhos no exterior, nas debêntures, o que significa recurso a um custo mais efetivo. Nós entregamos isso. Debêntures foram aprovados por praticamente unanimidade. Por isso que nós vamos, juntos com vocês, dar um passo adiante. Já deu o recado aqui o Sepúlveda, e eu a ele respondo. Ele diz o seguinte: lei boa é lei velha. Depende, Sepúlveda. Tá certo? Lei nova também pode ser boa. Mas nós não vamos fazer uma lei nova. Nós vamos aperfeiçoar o que tem. Afinal, aqui a Natália e você falaram bem. Há 30 anos, você disse, o celular não existia, não tinha digitalização, o grau de compreensão de risco, matriz de risco, compartilhamento, como é que se tratava naquele período? Naquele período era uma única concessão com um objeto. Agora existe concessão que integra diferentes objetos. Isso tem que ser contemplado na legislação. Por isso que dizer que nós vamos tentar melhorar a legislação é pouco. A Natália falou que ia me dar um minuto a mais aqui para que eu pudesse, e ela pediu, e eu não posso negar, ainda que o time, eu acabei de ajustar isso com o Executivo, nós não vamos votar. Há uma agenda carregada agora da Câmara dos Deputados. Nós temos LDO, nós temos orçamento, nós vamos votar o PATEM, tá certo? Nós vamos votar a reforma tributária, concluí-la, que foi tão bem destacada aqui, tá certo? Nós estamos regulamentando a questão das emendas para garantir esse compromisso também com transparência e compartilhamento de responsabilidades. Então, nós vamos tratar disso na retomada dos trabalhos de uma forma definitiva. Mas vamos, em fevereiro, que é quando efetivamente os 30 anos se completa, nós vamos buscar aperfeiçoar em diálogo, repito mais uma vez, com o Executivo, com os órgãos de controle, ouvindo a todos, ouvindo principalmente aos senhores, que no cotidiano convivem com isso, aperfeiçoar, não é mudar, não é uma nova, mas aperfeiçoar a legislação sobre PPPs e concessões, para que esse instrumento, que está sendo bem usado, possa ser largamente usado, para que as pendências que temos jurídicas, e temos vários casos na justiça, vários desafios, possam diminuir e possam ter celeridade. Por isso que nesse projeto
e aí eu cumpro aquilo que eu havia combinado com a Natália, falou, pelo menos alguns pontos você tem que apresentar, Arnaldo. Vou falar de uma forma muito sucinta, porque vamos trabalhar. Mas o aperfeiçoamento vai no sentido de possibilidade de compartilhamento de risco em concessões comuns. Isso é fundamental. 2, concessão multimodal. Reequilíbrio cautelar dos contratos de concessão. Possibilidade de receitas acessórias, que hoje estão só compromissados com aquilo que é a diminuição da tarifa, possa ser compartilhada parcial ou integralmente com o concessionário, como uma motivação. Fixação de prazo, Bruno. Fixação de prazo para que os órgãos de controle se manifestem sobre as concessões. Nós vamos ter que dialogar muito sobre isso, mas é absolutamente necessário. Nós vamos estabelecer a possibilidade de concessões por adesão. Vamos estabelecer a possibilidade, vamos discutir. Mas eu estou falando afirmativamente porque estou muito convencido desses pontos que foram trazidos pelos senhores, na lida, na prática cotidiana que tiveram. Possibilidade de aporte de recursos em concessões comuns, tá certo? Efetividade nos pedidos de reequilíbrio econômico e financeiro. Se nós estamos estabelecendo, diante dos pedidos de reequilíbrio econômico e financeiro, prazo para que sejam julgados e deliberados, ninguém vai poder sentar em cima mais. Por outro lado, responsabilidade no pedido. Não dá para fazer pedido por pedir. Não dá para fazer pedido só para postergar obrigações. Isso terá que ter sanções e critérios estabelecerão isso. Novas formas para facilitar a transferência de controle. Todos vocês já vivenciaram situações como essa. Acordo tripartite mais consolidado entre financiadores e garantidores, poder concedente e concessionário. Casos e estabelecer bem precisamente na lei, prorrogação emergencial de contratos de concessão. Prazo para decisão sobre o pedido de homologação de reajuste de tarifa, que muitas vezes também prazos são feitos e o poder concedente não diz sim nem não. Senta em cima disso e isso traz uma instabilidade muito acentuada. Aprimoramento das regras sobre intervenção na concessão, extinção da concessão por relicitação ou acordo entre as partes. Vedação de recuperação judicial para os concessionários, isso já tem, mas vai ficar mais estabelecido. Autorização expressa para uso de fundos constitucionais para oferecimento de garantias e consolidar na lei aquilo que foram normas do Executivo, que é exatamente os limites de comprometimento de garantias. Esses são alguns dos pontos, mas são pontos importantes. Terão incidências nesse aprimoramento. Acho que preservam aquilo que tem de virtuosidade a lei, mas nos permite dar avanço coerente com o momento que nós vivemos. Nós recentemente tivemos a concessão do Prêmio Nobel de Economia. Eu não sou economista, sou engenheiro, me curvo aos economistas, tantos que estou aqui. Mas tentei entender. E o conceito básico que foi festejado lá era um conceito desenvolvido por 3 economistas de que, mais importante do que políticas momentâneas de transferência de renda ou políticas aqui localizadas de incentivo, é quando você tem instituições sólidas, porque isso dá previsibilidade e isso traça cenários. Eu acredito nisso. Eu trabalho com esse conceito. Acho que a legislação de concessão, e parabéns ao governo, quando o novo governo assumiu, havia uma inquietude, por isso que eu procurei o Rui Costa, procurei o ministro Haddad para conversar sobre esse projeto. Esse projeto, esses pontos que eu apresentei aqui agora, não são fruto só do diálogo que nós tivemos com as entidades, mas do diálogo com o governo. Foram identificados 90% deles já estão de acordo com o governo, foram construídos em conjunto, e o Marcos Cavalcante acompanhou isso muito de perto, a Ana Patrícia e o Gustavo, que estão aqui representando o secretário Marcos Pinto, do ministro Haddad, acompanharam isso para e passo também, tá certo? Ou seja, nós defendemos as instituições. Por isso que eu quero deixar também um recado aqui, me permita. Agências reguladoras. Todos nós sabemos das agências reguladoras, o conceito que elas significam. No meu entender, agência reguladora rima com concessão.
porque a agência reguladora é órgão de Estado, não é de governo, e concessão não é um momento de governo, é de Estado. Agências nossas têm problemas? Tem. Por exemplo, nós não estamos dotando ela de recursos humanos e financeiros tantos quanto deveríamos. Acho que precisa repensar. Agências reguladoras têm que ser aperfeiçoadas, mas mudar o conceito de agências reguladoras e permitir que elas tenham um novo momento de captura política ou institucional não faz parte do que eu acredito. Eu vou lutar pela defesa da autonomia, aperfeiçoamento das agências reguladoras. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos, deputado. Convido agora para a sua saudação o secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República, Marcos Cavalcante. Bom dia a todos. Primeiro, pedir desculpas em nome do ministro Rui Costa, que deveria estar participando aqui desse abertura desse evento, mas o ministro foi governador como o ministro Renan. Quando é governador, ele é que faz a pauta para os secretários, e eu fui secretário do ministro Rui, e ele é ministro do presidente da República, e o presidente da República convocou uma reunião hoje às 9h30, junto com o ministro Haddad e a ministra Esther, para discutir essas medidas que estão para ser anunciadas, que visam o caminho do equilíbrio fiscal. Queria saudar aqui, pedir licença, saudar o presidente do Tribunal de Contas da União, em primeiro lugar, pela sua importância e por também ser conterrâneo baiano de Feira de Santana. E é um prazer estar... E o trabalho que ele faz no TCU com a SESEX Consenso é muito importante. O ministro Renan, o ministro Silvio, que não foi governador, mas no futuro será, com certeza, o governador, o deputado Arnaldo, outro conterrâneo baiano, Sepúlveda, Natália falou aqui, e os números que ela apresentou, ela faz parte de 90% daqueles números na sua história que ela tem na administração pública, e eu a conheço desde quando era secretário na Bahia, e ela ocupou diversos cargos aqui no governo, e com isso é uma experiência importante que ela está conduzindo a Movrinfra. E saudar todos presentes aqui em nome do decano da infraestrutura, que é nosso Jorge Bastos, que está aqui na primeira fila. Pegar um pouco da fala de Arnaldo e de Sepúlveda, que foi para a história de 20 anos atrás. O governo brasileiro começou a fazer concessões e primeiras privatizações das estatais por questão financeira de caixa. Depois, nós tivemos a lei e partimos para as concessões, e durante muito tempo, até recente, continuamos fazendo concessão, visando muitas vezes a arrecadação de outorga, que não são, na maioria das vezes, direcionada para atividade de infraestrutura, e ela é direcionada às várias atividades dos diversos entes subnacionais. E exatamente há 2 anos atrás, nós estamos saindo de eleição, o ministro Renan, o ministro Silvio, e nós éramos sempre, durante o período eleitoral, questionados se o presidente Lula teria uma visão estatizante ou uma visão de continuar o programa de concessões, que durante o governo dele, o governo da presidente Dilma, muito foi feito. As concessões de aeroportos começaram com o governo do PT. E nós sempre dizíamos que a opção de crescimento do Brasil, respeitando os arcabouços fiscais, o limite financeiro, nós precisaríamos do setor privado. Tínhamos que dar segurança e tranquilidade para o setor privado vir investir aqui com a gente. Na transição do governo, eu e a ministra Miriam conversamos muito com o setor privado, e aí percebemos essa ideia, opinião sobre a lei de concessões, deputado Arnaldo, que, em vez de nós fazermos uma nova lei total, nós fizemos intervenções pontuais, e, com isso, nós começamos a discutir, já na transição, e depois com o deputado Arnaldo, esse processo, e ela está incluída no PAC. O novo PAC tem uma novidade. Ele não tem uma relação somente de obras, ele tem uma área que são as medidas institucionais,
e o deputado Arnaldo aqui participou ativamente de uma, que são as novas debêntures de infraestrutura. Mas Natália falava também, e é importante a gente estar no evento aqui, da economia real. Vocês, associados, fazem a economia real do Brasil. A economia que está dando a menor taxa de desemprego, a maior quantidade de brasileiros com carteira assinada, um crescimento que em fevereiro eu estava no evento de São Paulo da P3C, falava que podia ser 1,5%. Nós vamos dar quase 3,5% de crescimento. Isso é o que acontece no Brasil real. Mas nós temos aqui, alguém falou, o síndrome do vira-lata. Se a gente olha a nossa mídia hoje, nós estamos na pior situação. E não estamos. Vocês estão investindo. O movimento nas rodovias está aumentando, os movimentos nos portos estão aumentando, os movimentos nos aeroportos estão aumentando. O ministro Renan está batendo um recorde de investimento direto do governo, com recurso do OGU, no DENIT e nas rodovias. E o governo está para anunciar medidas de contenção de gastos. Nós temos 3 desequilíbrios principais de gasto. Um é previdência, que nós devemos dar graças a Deus, porque nós estamos vivendo mais. Mas o aumento do emprego formal começa a atenuar isso. O outro é o benefício de ação continuada, que o governo passado modificou a legislação e permitiu um acesso mais flexível das pessoas a esse dispositivo. E a lei obriga anualmente a se fazer o recadastramento, e o governo passado passou 4 anos sem fazer nenhum recadastramento, e isso é despesa obrigatória, não pode ser contingenciada. E nós temos o descontrole da família de uma pessoa só no Bolsa Família. O Bolsa Família original era dado à dona de casa, uma família, porque ela queria organizar as finanças da casa. Hoje você tem 3, 4 pessoas da casa recebendo o Bolsa Família, e esse é um processo que o governo vai trabalhar para diminuir essas coisas. Isso são despesas obrigatórias, não pode ser contingenciada, não pode ser bloqueada, não tem de maneira nenhuma. O ano passado, o déficit geral do Brasil foi 2,6% do PIB. Isso nós estamos incluindo aí 93 bilhões de precatórios que foram represados pelo governo passado e, em decisão do Supremo, considerou ilegal e permitiu que a gente pagasse fora do arcabouço. Então, considerado aí o aumento que não estava previsto no orçamento, deputado Arnaldo, o valor de R$ 600 para o Bolsa Família, nós tivemos que incluir. Este ano, mesmo com a tragédia do Rio Grande do Sul, que envolve 40, 50 bilhões de reais, mesmo com as queimadas, que mais 500 bilhões de reais, nós devemos fechar com um déficit total de 0,6% do PIB. Não tem nenhum país do mundo, nenhuma economia que fez um ajuste dessa magnitude. Nós precisamos falar mais disso. Nós precisamos dizer isso. O governo precisa comunicar mais isso, principalmente para o setor produtivo e principalmente para a nossa mídia. Eu estou falando muito com o presidente Ricardo Albano, da CNI, que o setor produtivo tem perdido voz no Brasil. São os raros deputados, como o deputado Arnaldo, que ouvem o setor produtivo. Se a gente assistiu ou não assistiu ontem os telejornais à noite, provavelmente tinha uma série de economistas de um bocado de fundo de investimento falando sobre o aumento da Selic. Nenhum de vocês foi entrevistado. Nenhuma entidade de classe do setor produtivo foi entrevistado. Nós deixamos de ter aqueles empresários de referência do nosso tempo, o ministro Renan, um senhor um pouco mais novo do que eu, que era o Antônio Hermílio de Moraes, de Kerdal, que davam as opiniões pelo setor privado. Mas eu trago aqui uma palavra do ministro Rui, que, como governador, como o ministro Renan também foi governador, fez o maior programa de concessões e PPPs de um Estado. Um governo que fez a primeira concessão integral de um hospital. O governador Jacques Wagner, no seu mandato, o Hospital do Subúrbio de Salvador é um hospital gerido por PPP. Fez uma PPP de imagem da Bahia, fez uma PPP bata cinza do hospital. Estou falando de áreas hospitalares, que é uma área difícil de ser discutida com o setor mais progressista da nossa sociedade. E ele trouxe essa experiência para o governo. O governo federal não fez nenhuma PPP, na verdade tem uma que é um CPD entre a Caixa Econômica e o Banco do Brasil.
E o deputado Arnaldo falou rapidamente aqui, nós estamos incluindo um dispositivo na nova lei de concessões que vai permitir que o governo federal dê liquidez e garantia de pagamento para as PPPs. É um dispositivo articulado em conjunto com um artigo da LDO e um artigo da Lei de Concessões. Ana Patrícia já saiu da Fazenda, espero que a Fazenda continue com o pensamento que aprovou lá no passado, né, porque ela saiu que Marcos Pinto vamos ter Seron. Isso a gente garante uma forma de que o ministro Renan possa participar do projeto que ele tem, que são as concessões simplificadas, ou PPPs, nesse sentido. Nós vamos colocar uma coisa na lei de PPP que nós já praticamos hoje. O ministro Renan está licitando todas as rodovias com demanda compartilhada, risco de demanda. Se nós falássemos há 15 anos atrás que íamos fazer isso, Natália, quando estava na NTT, ela não ia receber, ministro Bruno, um parecer de 10 páginas, ia receber de 2 linhas. Não pode. Eu assino. Hoje nós estamos compartilhando. Está visto, a Covid deu experiências grandes. A crise climática, o ministro Silvio passou um desafio que foi retornar ao aeroporto de Porto Alegre. Nós percebemos que os seguros também que são exigidos pelos editais são seguros que não dialogam com os riscos que devem ser assumidos. E nós não podemos também passar todos os riscos para o setor privado, porque o setor privado faz 2 coisas, ou precifica ou não faz o serviço. E queria aqui parabenizar a iniciativa do ministro Bruno, como presidente do TCU, mas como profissional competente, que é a SESEX Consenso. Nós estamos fazendo rodadas nesse sentido. Nós percebemos, ministro Renan, os contratos estressados da famosa lei da relicitação, que, infelizmente, não conseguiu ter a velocidade esperada quando ela foi preparada. Nós só conseguimos relicitar um caso, que foi o aeroporto de Amarante, no Rio Grande do Norte, ministro Silvio, onde eu faço uma conta que nós tivemos um prejuízo, nós brasileiros, de mais de 200 milhões de reais. Porque nós recebemos uma outorga com ágio de 300 e poucos milhões de reais, tivemos que indenizar a Inframérica em 500 e poucos milhões de reais, aí dá 200, ainda o antigo contrato ainda tinha uma outorga anual, esse tem uma outorga menor, então nós passamos 4 anos discutindo sem investimento, e a sociedade teve que botar aí mais 300 milhões de reais para sair para a rescisão contratual e o novo operador assumir. Então, essas são as palavras que eu trago aqui em nome do ministro Rui Costa, agradecer o convite e parabenizar a Movinfra, os seus associados, aí, pela existência de associação e uma oportunidade que a gente tem de conversar com o setor produtivo e fazer um pedido para o setor produtivo. Fale o que vocês estão fazendo. Falem do Brasil real, do Brasil que emprega, do Brasil que investe. Nós estamos completando agora, ministro Renan, 1 milhão de contratos assinados para Minha Casa Minha Vida. É metade da nossa meta. Isso é o Brasil que existe, são casas de nova população, são empregos que são gerados. Então, esse é que é importante, a gente trabalhar nesse Brasil que a gente pensa e esquecer um pouco a síndrome do vira-lata. Tem aqui executivos que são de outros países e sabem que a visão do Brasil real é diferente até da que a gente tem aqui. E parabéns a vocês, muito obrigado pelo convite. Senhoras e senhores, convido agora para a sua saudação o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Meu muito bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a todo o setor produtivo nacional, cumprimentar toda a imprensa presente, cumprimentar, em nome de todas as mulheres aqui, doutora Natália, que vem cumprindo um papel institucional muito importante para a agenda do desenvolvimento do Brasil. E como brasileiro, Natália, gratidão se retribui com gratidão. Nós somos muito gratos, né, em seu nome, cumprimentar todo da Movinfra
pelo papel que vocês cumprem na agenda do desenvolvimento do Brasil. Parabéns pelo trabalho, isso é muito importante para a gente cada vez mais fortalecer a agenda de debate, de discussões, e hoje a Movem Infra, sem dúvida alguma, é um centro de discussão nacional dos bons temas que o Brasil precisa. Cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas da União, seu nome, presidente Bruno, quero cumprimentar todo o Tribunal de Contas, agradecer publicamente o papel institucional que vocês vêm tendo, e eu não tenho dúvida que a sua gestão à frente da presidência do Tribunal de Contas vai ficar marcado na história do povo brasileiro, porque, sem dúvida alguma, o senhor vem fazendo um trabalho pedagógico, cumprindo institucionalmente o papel do tribunal, que não é só de fiscalizar, monitorar e analisar os processos, mas, sobretudo, é buscar soluções para fazer com que a agenda do Brasil avance na pauta do desenvolvimento nacional. Então, em nome de todos que fazem o Ministério de Portos, muito obrigado por todo o apoio que o senhor vem dando ao governo federal. Cumprimentar meu amigo, meu professor Renan Filho, meu companheiro de prédio de ministérios, o nosso governador Renan, sem dúvida alguma, um dos melhores quadros da política brasileira, que tem feito um belo trabalho à frente do Ministério dos Transportes. Cumprimentar nosso querido amigo Marcos Cavalcante, meu consultor permanente dentro do Ministério, que tem nos ajudado bastante a gente avançar nas pautas de interesse do país. Cumprimentar o nosso relator-geral da República, o nosso Arnaldo Jardim. Eu sou companheiro de Câmara de Arnaldo e eu já sei quando o projeto vai ser aprovado, é quando o Arnaldo vira relator. É por isso que eu nem discuto muito, já sigo a orientação do meu amigo Arnaldo. Muito obrigado, Arnaldo, pelo trabalho que você vem fazendo e pela qualidade, né, sobretudo, das pautas que você enfrenta dentro do Congresso. Quero cumprimentar nosso Sepúlveda, né, que tão bem defende a agenda portuária brasileira. Em seu nome, cumprimentar a todos que fazem o setor produtivo nacional e cumprimentar nosso Jorge da Infra-SA, em nome de todos que fazem o governo do presidente Lula e de todas as instituições. Antes de poder falar, né, do que a gente vem trabalhando à frente do governo do presidente Lula, é importante, Arnaldo, a gente fazer uma reflexão. Porque muitas vezes o Congresso Nacional, que é tão banalizado, que é tão exposto perante a sociedade brasileira, muitas vezes a sociedade não acompanha, infelizmente, o papel que cumpre o Congresso Nacional. Se você perguntar a setores da sociedade brasileira qual é o ator ou a atriz da novela das 8, ele vai saber. Se ele puder perguntar qual é o jogador que se contundiu no jogo do domingo do Flamengo e Vasco, as pessoas vão saber. Se as pessoas souberem de algum caso, de alguma fofoca que surja, agora com Instagram, com redes sociais, todo mundo vai saber. Mas, infelizmente, cada vez mais, a gente está vivendo numa sociedade aculturada. Eu recebi um relatório que mostra que, infelizmente, a cada 10 jovens que chegaram aos 15 anos no Brasil, apenas um leu um livro. E mais do que isso, hoje a própria classe média brasileira, ministro Bruno, hoje amigos de classe média, amigos que são do setor produtivo, muitas vezes ele recebe uma notícia do Zap, lê aquela nota e sai formando opinião. Por que é que eu estou colocando isso? Porque o Congresso Nacional ele vem tendo um papel muito importante na agenda do desenvolvimento do Brasil. Nesses últimos anos, nós aprovamos a reforma trabalhista, nós aprovamos a reforma da Previdência, nós criamos o marco legal do saneamento, avançamos na lei das licitações, avançamos na autonomia do Banco Central, que eu tive o privilégio de ser o relator, muito importante para colocar o Brasil na globalização internacional da economia mundial, avançamos em pautas importantes como a reforma tributária, que agora em dezembro nós votaremos no Senado Federal, entre outros temas, né, que dialoga com a micro e pequena empresa, dialoga com muitas agendas, o teto de gastos, entre outros que foram fundamentais para o Brasil.
Quando eu vejo a banalização do Congresso, eu peço que a gente faça uma reflexão que, sem dúvida alguma, independente de ser um governo de esquerda, de direita, de centro, o Congresso tem ajudado o Brasil nessa agenda do desenvolvimento. Então, quero, em nome de Arnaldo, parabenizar o papel do Congresso Nacional, que tem sido um agente importante na construção do fortalecimento do setor produtivo e do desenvolvimento brasileiro. Segundo, eu lembro que quando eu assumi o governo do presidente Lula, Jorge, muita gente dizia, mas Silvio, o PT tem preconceito com quem produz, tem preconceito com concessões, tem preconceito com quem gera emprego. E não é verdade. Quando a gente analisa o PAC, que é liderado pelo nosso querido ministro Rui, do 1,7 tri de investimentos públicos e privados, 60% do PAC dialoga com a agenda do setor produtivo nacional. E nós estamos concluindo o segundo ano do governo do presidente Lula, com o Brasil avançando muito objetivamente. Quando o presidente Lula assumiu, a previsão do mercado financeiro era muito ruim. A previsão era de um crescimento em 23 de 0,8%, em 24 de 1,5%, e em 23 crescemos 3%, e esse ano vamos crescer mais de 3%. O Brasil com mais de 1,1 milhão de carteiras assinadas. O Brasil com a inflação controlada. O Brasil saiu da 12ª economia para a 8ª economia mundial. O Brasil já abriu na agricultura mais de entre outras pautas, mais de 195 mercados internacionais. O maior volume de contratos assinados pela iniciativa privada, quase 1 trilhão e 30 milhões apresentado na última semana, anunciados a exemplo do setor automotivo, que anunciou mais de 120 bi. E anteontem, recebemos um relatório que mostra que o setor automotivo cresceu mais de 21%, o melhor mês de outubro do setor automotivo brasileiro. Então, não tenho dúvida que quem estiver apostando que o Brasil vai dar certo, pode apostar que o Brasil vai dar certo. E quando a gente analisa o setor portuário, nós estamos vivendo o melhor ano da história do setor portuário brasileiro. Até o dia 30 de setembro, nesses primeiros meses do ano, nós tivemos um crescimento, presidente Bruno, em mais quase 6% no setor portuário, o maior volume de movimentação portuária da história do Brasil. E no setor de contêineres, tivemos um crescimento em mais de 12% no Brasil. Esse ano, vamos concluir o ano com mais de 20 bilhões de contratos assinados pelo setor portuário brasileiro. É o maior volume de contratos assinados da história do setor portuário brasileiro. Isso significa geração de emprego, geração de renda e, sobretudo, a consolidação do setor portuário. Quando a gente fala nas nossas leilões, ministro Renan, em 12 anos passados até 2022, de 10 a 2022, nós tivemos, presidente Bruno, o equivalente a 45 leilões na B3. Em 4 anos do presidente Lula, nós teremos mais de 50 leilões no Brasil, no setor portuário, e agora, no mês de dezembro, nós vamos fazer o ITG 02 lá no Rio de Janeiro, que será o maior leilão da história portuária do Brasil, podendo chegar a quase 4 bilhões de reais, fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. E, além disso, a gente está trabalhando a agenda da sustentabilidade, com portos que dialoguem com a transição energética, a gente está buscando players internacionais que cada vez mais querem investir no Brasil, fazendo obras importantes como o Túnel de Santos, como a dragagem, recuperando a infraestrutura portuária, aumentando os calados do porto, para cada vez mais a gente trazer navios maiores, aumentar a nossa competitividade e fazer com que cada vez mais a gente busque e promova investimentos no Brasil. Mas, Silvio, em relação ao crédito, no governo passado, eu não quero adjetivar, mas os 4 anos passados,
praticamente pegaram os recursos do Fundo da Marinha Mercante e devolveram ao Caixa da União. Eu procurei o nosso querido Marcos, conversei com o ministro Rui, com o presidente Lula, e todos os recursos do Fundo da Marinha Mercante foram preservados, quase 28 bilhões de reais. E esse ano agora nós teremos assinaturas de contratos de quase 15 bi. É o maior volume de contratos assinados do Fundo da Marinha Mercante. E o que é que significa isso? Que hoje sempre era para navegação, que é muito importante e é prioritário, mas hoje desse fundo, 30% pode ser investido no setor portuário. Então, a gente tem um projeto, está desburocratizando através do Navegue Simples, o TCU tem ajudado bastante nisso, e com isso a gente também está oferecendo crédito. Preservamos o REID, preservamos o reporto, que é muito importante. Então, a agenda de crédito ela vai fortalecer o setor portuário, que é um setor que eu estou encantado pelo setor. Eu sou formado em pedagogia e administração, mas cada vez mais eu estou encantado pela agenda portuária, que o Brasil tem uma dívida histórica com esse setor no país. Em relação à aviação, o nosso querido Marcos foi muito preciso, começou lá atrás no governo Lula, 11 anos, 12 anos das leis das concessões aeroportuárias. Hoje nós temos no Brasil 59 aeroportos concessionados, quase 30 bilhões de investimentos, temos mais 5 bi de investimentos já contratados. Esse ano estamos entregando 30 aeroportos requalificados, e também no início do próximo ano. O presidente Bruno Dantas foi fundamental, através do TCU, para nos autorizar a gente poder fazer o maior programa de aeroportos regionais do Brasil. Serão mais de 100 aeroportos nesses próximos 5 anos, fundamental para a aviação regional. Só assim a gente é convidado por Marcos a ir lá para Ilhéus, ir lá para Morro de São Paulo com o aeroporto pronto, requalificado. Só para reunião ele chama, mas para Bahia ele não chama não. Então, é um setor muito importante. E esse ano, ministro Renan, a gente vai trabalhar um setor, quando o presidente Lula assumiu, em 22, foram 98 milhões de passageiros. No primeiro ano, chegamos a 112 milhões, um crescimento de 15%, e esse ano agora vamos crescer mais de 10%, chegando a mais de 120 milhões de passageiros. E na hora que a economia cresce, a aviação cresce, o setor do turismo cresce, porque a cada 4 turistas é um emprego que é gerado no Brasil. Então, eu estou muito confiante no setor da aviação. Criamos o FENAC, que é essa agenda de crédito, para dar suporte às companhias aéreas. O presidente Lula está priorizando a indústria de conteúdo local, que é a Embraer. Não tem sentido, 100% na aviação no mundo, nos Estados Unidos, 50% são com aviões nos Estados Unidos da Boeing. Na França, dos 100% da aviação, 48% é com a Airbus. No Brasil, dos 100% da aviação, apenas 12% é com aviões da Embraer. Então, a gente está trabalhando bastante para que as companhias aéreas brasileiras possam comprar aviões Embraer, e a gente também vendendo essa pauta para o mundo, porque isso vai fortalecer a economia brasileira e cada vez mais a nossa aviação. Temos imperfeições? Temos, mas a gente está ajustando, já que o processo da pandemia deixou as companhias aéreas com muita dificuldade. Os Estados Unidos aportou 50 bi de dólares, a Alemanha aportou 20 bi de dólares, a França 12 bi, e nada foi feito nos 4 anos do governo anterior para socorrer as companhias aéreas brasileiras. Então, é um setor que vai crescer e a gente vai retomar a consolidação do setor. Em relação às hidrovias, para concluir, o presidente Lula criou a Secretaria Nacional de Hidrovias. Nós estamos trabalhando para fazer 5 grandes hidrovias no Brasil, que vai dar um CAPEX de quase 5 bi, a exemplo da hidrovia do Madeiro, a hidrovia do Tocantins, que finalmente vamos resolver o Pedral do Lourenço. Ontem tivemos com o nosso Togonê, para que a gente possa avançar também nas hidrovias do Brasil e, ao lado de Renan, criar esse plano logístico nacional que dialoga com ferrovias, com portos, aeroportos, rodovias, para cada vez mais a gente ampliar a infraestrutura brasileira. De maneira que eu estou muito animado, presidentes aqui das companhias, animado com o Brasil. Esse Brasil vai dar certo. Eu não tenho dúvida, Jorge, que eu digo sempre que acreditar no amanhã é a melhor forma de ser feliz. E acho que a gente tem um novo amanhã que está sendo desenhado.
Ajuste fiscal, para mim, é cláusula pétrea, independente de ser um governo de esquerda ou de direita, tem que ser uma prioridade de todos que fazem a boa gestão pública brasileira. Esse ajuste fiscal que será apresentado vai ser muito bom e está na hora de pacificar. E eu fico feliz de estar vendo muitos investidores estarem investindo no Brasil. E o que me preocupa, sabe, ministro Renan, eu tenho muitos amigos, né, que hoje, né, tiveram a sorte de viver de herança ou ter herança deixado pelo pai. Esse cara não quer mais empreender, abrir uma padaria, abrir uma indústria, abrir uma fábrica, abrir... Agora não, o cara bota aí numa carteira de um banco, rentismo, vai-se embora para Londres, para Portugal, não quer mais empreender no Brasil. E é isso que me preocupa com as futuras gerações. Esse debate tem que ser feito no Brasil. Não interessa a muitos que esse dinheiro volte a circular e muitos preferem que esse fique só no correntismo nacional. A gente tem que estimular que a nova geração acredite muito no Brasil. Parabéns à Moveinfra, contem com a gente, parabéns, Natália, e vamos estar juntos sempre em defesa dos interesses do Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convido agora para a sua saudação o ministro dos Transportes, Renan Filho. Olha, bom dia a todos, queria saudá-los muito carinhosamente, parabenizar a Moveinfra pela realização desse evento, saudando aqui a Natália. Em seu nome, Natália, abraçar todos os representantes, presidentes das companhias, saudar os meus colegas do governo federal, Marcos Cavalcante, uma das boas cabeças que temos aqui no governo federal, que nos ajuda a trazer soluções novas para problemas antigos, que infelizmente ainda os temos. Parabenizar o Silvio Costa pelo trabalho. O Silvio é uma pessoa com energia gigantesca, com assim, a disposição da jovialidade da juventude. Vem fazendo um grande trabalho, Silvio. Meus parabéns. Talvez muita gente do setor da infraestrutura e mesmo da política nacional, pela sua trajetória ali no Congresso, não te conhecesse bem. Você próprio falou que as pessoas conhecem aí os artistas da televisão, os craques do futebol, as fofocas do dia, mas não sabem bem o que os grandes articuladores do Progresso Nacional fazem. Então, você mesmo é uma grande surpresa para todos nós do governo federal, certamente para os executivos aqui. Siga se dedicando, porque nós temos muito a fazer. Concordo com o nosso relator geral, que é o Arnaldo Jardim, já é desde a época que eu era deputado. Viu, Antônio Carlos? Ele é relator geral lá no Congresso, especialmente nas áreas de infraestrutura e de energia, né? Elas também se misturam muito, aqui e acolá, mas o Arnaldo é uma das excelentes cabeças aí do Brasil, sempre me aconselhei muito, desde novinho lá perto dele, ouvindo ele conversar. Lá no Nordeste a gente diz assim, quer aprender uma coisa, fique do lado da pessoa e escute ela conversar. E eu ficava olhando o Arnaldo conversar com todos, especialmente com outros parlamentares, e aprendi sempre bastante. E nós tínhamos dois relatores, Arnaldo, um mais sênior, que é você, e o outro era o Hugo Mota, que era relator geral para causas difíceis. Quando eu botava selecionava o Hugo Mota para relatar alguma coisa, até no governo passado teve aquela, como foi isso que chamou a medida do fera do fim do mundo, chamava, como era? A PEC e orçamento de guerra, não sei o que, botaram o Hugo Mota. Eu até falei para o Haddad no começo do governo, quando escalarem o Hugo Mota, tenho certeza que vai ser aprovada a medida. E agora o Hugo está candidato a presidente, deve ser o próximo presidente da Câmara, Arnaldo, e você também está nessa linha aí, nessa trincheira, certamente pela capacidade de trabalho. Queria saudar o Antônio Carlos, parabenizá-lo pelo trabalho, Santos Brasil, pelo trabalho que o Santos Brasil faz no nosso país, e dizer que ficou muito difícil, Natália, para mim, falar o final aqui. Já falou-se sobre muitas coisas importantes. Mas eu quero pegar aqui alguns pontos das falas para fazer assim algumas amarrações. Queria saudar aqui o presidente do TCU, Bruno Dantas, que tem sido uma das principais cabeças nesse momento alvissareiro para o país, que é o TCU colaborando para soluções no sentido de destravar obras que estavam paradas, que estavam andando lentamente. Então, Bruno, prazer grande tê-lo aqui. Daqui a pouco, certamente, você vai abrilhantar os debates.
neste evento. Mas é que o Arnaldo ele lembrou aqui dos economistas que foram recentemente premiados pelos seus estudos com o Nobel. E o Daron Acemoglu é um dos principais que faz os estudos a respeito das instituições, Arnaldo. E o Brasil vem vivendo muito isso, porque o Brasil é um país que viu no ataque às suas instituições a própria sustentação de argumentos políticos. Isso fez o Brasil balançar, fez o mundo também. O presidente Donald Trump acabou de se reeleger presidente dos Estados Unidos depois de um período de 4 anos fora. Espero que venha de uma outra forma, porque se elege pelo liberalismo, mas a primeira atitude é barreira aos produtos competitivos internacionalmente. Ou seja, é a antítese daquilo que a teoria global preconiza. Então a gente vê muita coisa acontecer com um sujeito que diz uma coisa e faz exatamente o contrário, que é aquilo que a gente sempre aprendeu, que o pai não deve dizer ao filho o que ele deve fazer. Ele deve demonstrar ao filho, com as suas ações, o que o filho deve fazer. Porque a palavra, ela pode até convencer, Natália, mas é o exemplo que arrasta. Então eu estou dizendo isso aqui só para colocar que o presidente Lula, ele é o maior líder de centro deste país. O presidente Lula se elegeu numa frente ampla de centro-esquerda, é verdade, mas ele é de centro. Ele não é de extrema esquerda. Em qualquer lugar que você ande no mundo, ninguém diz que o Lula é um extremista. Diz de outros líderes brasileiros que nós todos acompanhamos. Então, festejar lei de concessão com um líder que promove o desenvolvimento do país, tentando equilibrar, num país diverso como o nosso, as diferentes necessidades da nossa população, é muito importante. E é por isso que no governo do presidente Lula, nós estamos agora novamente assistindo o Brasil voltar a crescer, gerar emprego mais sustentadamente e bater recorde de massa empregada na história da República. Fazer isso, crescer emprego com ganho salarial para o trabalhador. Agora, todo mundo sabe, você vai buscar uma pessoa para trabalhar no mercado de trabalho, Natália Marcaça, tá difícil, tem que pagar um salário um pouquinho maior, porque nós já estamos vivendo, Marcos, pleno emprego. Com esse nível de desemprego do Brasil, nós já estamos muito próximos ali do pleno emprego. E precisamos nos reinventar para que a gente tenha condição de ver o Brasil crescer mais. Então, quando o governo federal incentiva concessões, garante segurança jurídica, previsibilidade, a gente tem isso, Arnaldo, conduzido por um líder de centro. A gente viu as eleições municipais mostrarem o crescimento dos próprios partidos de centro no Brasil. E aí eu faço uma pergunta. Quem é daqueles partidos de centro que tem condição de liderar um país diverso como o Brasil? É um homem que não está em nenhum deles e que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que pode liderar o MDB, pode liderar o PSD, pode liderar a União Brasil, pode liderar o Republicanos do Silvio, que, aliás, está fazendo isso. Já está fazendo isso. Então, esse equilíbrio institucional, o fortalecimento da democracia, ele foi o motivo pelo qual o povo brasileiro elegeu o presidente Lula de volta. Justamente, Arnaldo, para o fortalecimento das instituições. Porque assim como você concorda com a Acemoglu, eu acho que a Natália também, e eu também, o povo também. O povo sabe que instituição sólida, que respeito aos poderes, é fundamental para o país crescer. Porque, do mesmo jeito que uma família não se desenvolve com um incêndio em casa, com a casa pegando fogo, um país não se desenvolve, não melhora a vida das pessoas com as suas instituições balançando. As pessoas percebem isso. Elas não sabem economia, muito menos ainda a econometria, mas elas percebem, porque o cidadão tem um sentimento, o senso de sobrevivência. Então, essas coisas são muito importantes. Eu até ia falar aqui sobre o nosso pipeline de projetos, mas vocês aqui já conhecem tanto que a gente vem fazendo, que eu não vou
ser enfadonho e repeti-lo. Mas eu queria dizer mais uma coisa. Nós temos mesmo um complexo de vira-lata, que é ruim para nós. Mas nós estamos vencendo, ó. O brasileiro acredita mais nele. O jovem nem tem mais aquele sonho somente de arrumar um emprego e de concluir seu curso superior. O jovem no Brasil tem sonho de empreender, tem sonho de ficar rico, tem sonho de ser o primeiro milionário da sua família. As pessoas têm sonhos diferentes hoje. A gente está cada vez mais abandonando aquele velho complexo de vira-lata. Mas ainda tem muito mundo afora, um forte preconceito com o Brasil e que nós precisamos reagir, porque nós somos melhores do que muitos países aí fora. Eu próprio, quando conversei com os presidentes das companhias, falei sobre isso. Falei, por exemplo, para o Setas, quando estive em Portugal, ao conversar com Brisas, que é uma das principais concessionárias de lá, e ele me dizer, e o CEO deles me dizer tristemente que eles vêm lutando há muito tempo para ter concessões equilibradas em Portugal a duras penas, e que a melhor posição de Brisas no mundo era os 20% que possuíam sociedade com a CCR no Brasil, porque aqui o negócio dá lucro, é seguro, e eles ficaram muito tristes quando precisaram vender a posição, numa crise que tiveram por lá. Depois eu fui na Espanha, na Itália, e até hoje eles não reequilibraram os contratos da pandemia, Silvio, em rodovias. Porque não é simples, não tem Bruno Dantas em todos os países do mundo, que olha para o problema e diz assim, olha, temos um problema, vamos ver como é que a gente resolve. Tem lógica, a gente está com a lei de relicitações desde 2017, presidente Bruno, uma lei nova, Arnaldo, que essa lei que foi nova, fruto de uma medida provisória editada pelo presidente Temer, Antônio Carlos, essa foi uma lei nova que era pior do que as velhas, porque ela não teve, ela foi uma lei inexequível. Ninguém conseguia entrar nela e sair do outro lado relicitado. Todo mundo parava no meio, e algum escaninho, né? E aí, pelo consensualismo, a gente está encontrando um caminho de resolver os problemas. Hoje falei aqui com o pessoal de ECO, CCR ontem teve uma acalorada discussão lá no TCU, mas nós temos vozes na defesa da retomada do investimento no país e muita gente que acredita no mesmo caminho que nós acreditamos. Então, nós vamos avançar. A ECO lá no Espírito Santo, o presidente Bruno, estava se colocando com a sensação de dever cumprido, porque estamos aí muito próximos de ser o primeiro caso otimizado, o que pode destravar 110 bilhões de reais em investimento em contratos que tinham obras paradas. Eu dizia, Arnaldo, não sei se você concorda, que a lei de relicitações ela era um eufemismo no Brasil para obra parada. O cara dizia, você está onde, contrato? Aí o contrato respondia assim, eu estou na lei de relicitações. Mas você está há quanto tempo nisso aí? Desde 2017. E as obras? Estão paradas. Então é um eufemismo para obra parada, para contrato desequilibrado, sem solução. Então nós estamos buscando soluções novas. E essas novas soluções, elas têm que sempre vir para melhorar. A lei de concessões foi um grande avanço. Eu queria colocar uma coisa aqui, logo no começo, presidente Bruno, quando nós estávamos desenvolvendo ali na SESEX Consenso, o exercício do consensualismo para resolver problemas, eu li um artigo da Natália e fiquei com a sensação que ela estava contra o consensualismo. Mas aí eu, do meu jeito, assim, liguei para ela, na mesma hora. Eu acabei de ler e já peguei o telefone e liguei do meu celular. Liguei para ela e reclamei. Disse, Natália, ela disse, mas eu não sou... foi um pouquinho bravo até. Eu digo, olha, nós não temos outra saída não, Natália. A saída do passado já deu errado. Ela disse, não quis dizer isso e tal, não tinha nada a ver. E depois nós nos acertamos, Natália. Eu queria aproveitar essa oportunidade aqui hoje para parabenizar você pelo seu trabalho, pelo apoio que Movinfra tem dado a todas as nossas pautas no Ministério dos Transportes e dizer que esse diálogo próximo, franco, verdadeiro, que é capaz de reclamar de vez em quando, mas que é capaz também de elogiar quando o trabalho conjunto ele traz bons frutos para o país. Então, eu queria dizer que a gente, trabalhando conjuntamente, vai mudar o ritmo. Tá? Se a gente conseguir fazer 35 leilões, o que eu dizia no começo era muito duro, ninguém acreditava, que nós vamos fazer, né? E otimizar 14 contratos, serão 50
novos contratos, todos performando num ciclo de 4 anos, contra 6 contratos rodoviários que foram feitos nos 4 anos imediatamente anterior. Então, assim, nem sempre só defender, dizer que é liberal, dizer que bota as coisas para andar. Por isso é que eu fiz uma analogia aqui entre o que fez Bolsonaro, entre o que fez e o que diz, entre o que fez e o que diz Donald Trump, porque nem sempre é a mesma coisa. E entre o que diz e o que faz o presidente Lula, que tem condição de liderar um país diverso, com humildade, tentando ouvir a todos. Ontem mesmo eu vi um sujeito dar um bom conselho a mim, e eu vou dizer ao presidente, nessa hora de cortar gastos, Marcos, quando tiver uma oportunidade, vou dizer a ele, nessa hora de cortar gastos, todo mundo está mirando no corte dos gastos sociais. Aliás, se não me falha a memória, o Marcos Cavalcante elencou aqui algumas possibilidades. Mas tem que dar um corte também no andar de cima, Marcos. Tem que ter uma contribuição do andar de cima. Incentivos fiscais, 500 bilhões de reais. Muito mais despesa do que isso. E eu, numa conversa que tive com o presidente Bruno e com outras pessoas ontem à noite, sugeri o seguinte: quando eu fui governador do estado de Alagoas, eu tive muita dificuldade de dizer a qual setor nós cortaríamos o incentivo, porque isso é muito difícil. Aí eu fiz uma reunião com todos os setores, como nós estamos aqui hoje, e sugeri a ele, vamos tirar 10% do incentivo de todo mundo? Porque aí a gente evita o constrangimento e o dissabor de tirar o 100% do incentivo de alguém. E assim o fizemos. Se fizesse isso, Marcos, se de um lado cortasse um pouquinho do andar de baixo, aquele que sua camisa, aquele que é trabalhador ambulante, que anda de ônibus, que pega o metrô ali lá em São Paulo, mas também tivesse uma colaboração do andar de cima, certamente a gente construiria um ajuste fiscal mais inteligente para o país, com a colaboração também de quem tem mais condição de renda. E finalizo fazendo mais um comentário. A alteração da lei das agências, ela não conta com o apoio de todos no governo. Eu tenho conversado muito com o Silvio. Eu conversei um pouco com o Marcos Cavalcante e vou ligar para o... E vou conversar também com o ministro Rui Costa e queria colocar aqui publicamente a minha posição pessoal, já finalizando, meu tempo ali já expirou, dizendo o seguinte, Natália, eu não gosto do termo superagência. Superagência exige um superdiretor. Você imagina, Rafael Vitali, um superdiretor-geral da superagência que regula todas as agências do Brasil. E mais, como uma superagência vai definir a política pública da Ancine, da ANTAC, da ANAC, da Aviação Civil, da NTT, da ANEEL, da ANP? Uma superagência capaz de regular isso tudo me lembra a última tentativa mal sucedida, que foi tentar colocar todos os problemas do Brasil a cargo do posto Ipiranga. Isso não dá certo. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, nesta oportunidade, vamos ter a assinatura do termo de cooperação técnica entre Moveinfra e o Ministério de Portos e Aeroportos. A parceria prevê ações conjuntas com foco no desenvolvimento e promoção de políticas de sustentabilidade para os setores portuário e aeroportuário. Convido a assinarem Natália Marcaça, pelo Moveinfra, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, bem como a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori. Pessoal, enquanto a Mari está subindo, eu só quero corrigir aqui uma indelicadeza que eu fiz no início. Acho que eu estava muito emocionada. Esqueci de cumprimentar autoridades importantes e amigos queridos. Ministro Bruno Dantas, muito obrigada pela presença. Para quem não sabe, o ministro Bruno Dantas é servidor de carreira, né? Um dos servidores de mais alto espírito público e dever de agir.
meu querido amigo, Dr. Jorge Bastos, que está aqui com a gente. Dr. Jorge, presidente da InfraSA e grande amigo. George, secretário executivo, meus colegas de agência, Rafael Vitali, Eduardo Neri, obrigada aqui hoje pela presença. Vamos, ministro. Primeiro eu, para dar sorte? Então tá bom. Quer falar um pouquinho do termo? Fala um pouquinho. Fazer uma foto aqui. Vamos fazer uma foto. Ao centro é melhor com a presença dos demais. A secretária executiva do Ministério falará um pouco do termo de cooperação. Bom, muito bom dia a todos. Acho que essa parceria, a gente tem feito diversas parcerias no Ministério, né, Silvio? Para que a gente possa atuar junto com as associações do setor em temas que são de interesse. Então, já tivemos aí com a BTP, a ATP também aqui presente, para tratar também de descarbonização. E, no caso da Movinfra, a gente falou com a Natália e a gente falou, olha, a gente quer firmar um pacto de sustentabilidade com o setor. E a gente precisa ter vocês juntos para entender o que precisa ser feito, entender como é que seria essa portaria, quais seriam as metas a serem desenvolvidas pelo setor, porque nada mais difícil do que nós agora definirmos metas para o setor, sem a gente ter certeza do que vocês já estão fazendo. Então, a ideia dessa parceria é que a gente tenha um grande diagnóstico do que o setor já está fazendo, para que a gente possa balizar metas e firmar, junto com o setor privado, aí, pacto de sustentabilidade aí para os próximos anos. E eu tenho certeza, Natália, que essa parceria aí vai ser bastante exitosa e, com certeza, a gente vai levar essa parceria também para o setor terrestre e para outras áreas aí do governo. Então, obrigada, Natália, pela parceria. Muito bom ter a Movinfra conosco. E, em dezembro, a gente vai ter um evento em que a gente vai estar lançando a nossa política de sustentabilidade de portos, aeroportos e hidrovias, e com certeza vamos estar aí firmando pacto de sustentabilidade com as empresas que estão aqui presentes, para que a gente já tenha aí metas bem definidas aí no setor de descarbonização, na área social e também na área de governança. Obrigada, pessoal. Permanece conosco. Vamos fazer uma foto oficial do grupo. Senhoras e senhores, vamos fazer a foto oficial com os integrantes do nosso dispositivo de abertura dos 30 anos da Lei de Concessões, Avanços e Perspectivas.